Vamos aqui, os 15 mangás mais importantes de todos os tempos e por que eles mudaram o jogo. Olha, eu não sei qual que seria minha lista de os 15 mangás mais importantes de todos os tempos, porque, tipo, evidentemente, no meu top aqui, ó, por exemplo, o Sogino é importante para o universo dos mangás. A Kage até pode ser, né? Porque é uma obra muito longa, mas prossigo aqui o comentário. The World's Mine não mudou. The World's Mine. The World's Mine é um caso curioso. Porque eu ia comentar aqui, né? Não, The World's Mine não é um mangá tão importante assim pra indústria. Sendo que é, galera. Sendo que é. Ele não é tão difundido assim. Não é tão difundido assim. Mas The World's Mine é muito influente. Ou melhor dizendo, o Arai Hideki, autor de The World's Mine, ele é muito influente. Ele é sempre. Quando vocês vão para aquele. Sabe o Urasawa? O Urasawa lá, que ele vai em entrevista às pessoas? Manzai, do Urasawa. Sempre quando ele fala com alguém, Fujita, Kohei, Isayama. Sempre quando pode alguém cita, não, eu adoro Arahideki. Adoro Arahideki. Ele é muito mestre de vários e vários mangakas famosos, seinen, shonen, neketsu da vida, assim, sabe? Enquanto neketsu, um dos mais influentes é o Arahideki. Só que eu não acho que na perspectiva desse rapaz ele vai comentar de obras que são fundamentais para, para os mangakas, né? Eu acho que não vai ser isso a questão aqui. Vai ser mais a questão de estruturação do universo mangá, Kiku. E com certeza vai ter Devilman, vai ter Hinotori ou Astro Boy, né? Astro Boy, Ashita no Joe, tá ligado? Dragon Ball, Hokuto no Ken. Vão ter esses, vão ter esses. Torcer pra que ele seja mais do que, tipo, pegar o top 20 obras mais famosas do século XX e tocar o bandalho aqui. Guerra ao dos escombros de um Japão pós-guerra ao topo da lista dos mangás mais vendidos do mundo. Lobo Solitário também. Essa mídia se transformou e transformou a forma como a história é contada. Hoje você vai conhecer 15 obras essenciais que moldaram essa jornada. Não são só grandes sucessos, não são os mais vendidos, não são os meus favoritos e nem os melhores da lista. Não, eu estou falando aqui de marcos históricos, marcos culturais e, sobretudo, emocionais. Eu espero, eu espero pouco desse vídeo. Mas se ele citar um Norakuro, aí hold my beer, que eu hold my beer. Hold my beer. Se ele mandar um Norakuro, tá? Bora mergulhar nessa história do mangá em 15 obras essenciais? Olá, meninos e meninas, senhoras e senhores, rapazes e raposas, vocês estão bem? Eu sou o Kim Martins. Achei conservador, viu? Achei conservador, assim. Senhoras e senhores, meninos e meninas, rapazes e raposas, achei furry também. Você está no Review Express, esse canal aqui dedicado a falar de leitura, história em quadrinhos, literatura, coisas desse tipo. Bom, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca tempo, inscreva-se aí, não esqueça também de dar um joinha nesse vídeo. Eu preciso fazer um agradecimento especial antes de começar aqui ao meu amigo Breno, lá da Ultimato do Bacon. O cara é uma enciclopédia de mangá. Eu mandei o roteirinho para ele com a minha lista e ele me deu algumas sugestões, me ajudou a construir esse roteiro. O cara me deu uma verdadeira aula. Breno, valeu, meu velho, de coração mesmo. Muito obrigado por ter me ajudado a desenvolver esse conteúdo aqui. Bom, vamos começar com um pouquinho de história, porque antes do mangá se tornar um sinônimo global de cultura pop japonesa, antes mesmo das páginas em preto e branco ganharem as livrarias mundo afora, teve um artista lá do século XIX que já sinalizava os rumos que essa arte sequencial iria tomar. Estamos falando de Katsushika Hokusai. Ele é um mestre do ukiyo-e, um tipo de arte japonesa que ele...
Já citou Hokusai, amigo. 5 dias atrás, então, tudo bem. Essa informação ela já tá mais, eh, essa informação ela já tá mais difundida, né. Por causa do Pipoca Nanquim e tal, óbvio. Beleza. Mas eu não vou reinar aqui sobre o cara. Por quê? Porque independente de quem termina a prova, né, quem termina primeiro ou quem termina por último a prova, né, a informação tem que estar certa. E cunhou lá em 1814 esse nome mangá para designar suas ilustrações que eram mais cômicas, mais rápidas, todas registradas no seu caderno como Hokusai Mangá. Embora muito diferente do que nós entendemos hoje como mangá, essas obras estabeleciam uma linguagem visual acessível, uma narrativa e uma popularidade. Isso foi uma sementinha que ia germinar ao longo do século XX. Hokusai, um cara muito importante e que definiu o rumo do que nós conheceríamos como mangá. Sem mais preâmbulos aqui, vamos iniciar essa lista? Nós temos aqui um mangá de 47, que é o ponto inicial do que nós temos aí como mangá moderno, né? Seria o marco zero. Estamos falando, obviamente, do deus Osamu Tezuka com a nova Ilha do Tesouro. Susamu? Vale lembrar que em 47, o Susamu. Japão se reerguia das cinzas. E aí, o Tezuka, um jovem médico frustrado com a medicina, decidiu que ele Frustrado por opção, tá, gente? Calma. Não é porque ele tirava nota baixa. queria mudar o mundo desenhando quadrinhos. Esse aqui é considerado o primeiro mangá moderno. A Nova Ilha do Tesouro não foi apenas um sucesso editorial, teve mais de 400 mil cópias vendidas, mas foi uma revolução estética. O Osamu Tezuka Talvez ele comente, né? Mas tipo, ele perdeu. Ele perdeu. O Tezuka, ele perdeu o envelope com o mangá inteiro. Ele teve que fazer a obra 2 vezes. ele introduziu cortes cinematográficos, enquadramentos dinâmicos, um ritmo muito fluido que mudaria para sempre a forma de contar histórias em quadrinhos no Japão. O deus do mangá plantava ali as bases do que viria a ser o mangá como nós conhecemos hoje. O cara realmente divisor de águas. A Nova Ilha do Tesouro foi publicada aqui no Brasil pela editora New Pop em volume único. Na virada dos anos 60, o Japão já estava ali mais industrializado e convivia com as suas próprias sombras. E então, Ike Kajiwara e Tetsuya Chiba Hey Joe, I remember Joe. soltaram aí no mercado Ashita no Joe, para ser mais específico, em 68. Era um garoto delinquente, vestido com luvas de boxe, que tornou-se a voz da juventude daquela época. Cara, Eu acredito que o moço aqui vai fazer uma cronologia de importâncias, digamos. Bom, eu acho que a gente tem uma conversa para fazer, né? Eu acho que se for para fazer em ordem cronológica, já estamos errados. Se ele não fizer em ordem cronológica, beleza, passar bem. Mas se ele fizer isso aqui acabou no ano que Astro Joe começou, então tipo, né? É tempo. Faz tempo. Tetsuya Atamu. Atamu! Mudou o mundo, tá? Total. A reta final é excelente. Outro também que eu não sei. Eu não lembro. Eu não lembro se é mais velho que Joe. É mais velho que Joe, é. É sim, ó. Outro aqui também. Outro também que, meu amigo, moldou moldou mundos. Não tô falando dos melhores, tá? Não tô falando dos melhores, são os melhores. Não, porque o próprio rapaz aqui. Sabiam que o Gonagai era assistente do Itinomori Shotaro? É isso aí, não. É isso aí. O próprio rapazinho aqui, esse moço aqui, ele. Ó, galera, eu sou a reencarnação do Itinomori Shotaro, ninguém sabe, hein? Ninguém sabe. Bem-vindo de volta. Pô, pior que se eu voltar aqui. Mas eu acho que eu queria
mostrar aqui Sabutoichi. Se for pra mostrar obra que presta, o próprio Sabutoichi é mais velho do que o Ashton no Joe, mas eu não vou exigir de ninguém citar Sabutoichi Torimono Hikae numa lista de melhores mangás, porque, poxa, por favor, né? Menos. Caramba, melhores mangás não, de mangás mais importantes de todos os tempos, né? Que esse mangá ele não é importante. Torimono Hikae ele não é tão importante assim. Até mesmo pra quem era contra o cenário Ichinomori Shotaro. O Koike, Kazuo Koike, né? Ele era meio contra essa vertente de obras com menos definidas. O Koike ele era mais voltado para um realismo. Mas realismo esse, gente, entendam. O hiperrealismo é diferente de realismo. E ele prezava muito pela noção, a noção muscular, ortopédica, não, como é o nome, pô? É a noção anatômica das pessoas, né? O Koike ele sempre voltou muito pra isso. Não quer dizer que ele não tenha feito todos os mangás dele foram assim, não, porque o Koike até mesmo tem uma parceria com o Ichinomori Shotaro. Ichinomori Shotaro. Ichinomori Shotaro. Mas o que eu tô comentando aqui é justamente nesse momento que teve todo aquele problema do Japão, que não cabe aqui o comentário. Mas eu pesquisei anime, foi? Que ódio, que ódio. Deixa eu botar One Piece aqui que eu acho que já vai, já. Isso. Não, rated não, é popular. Tô enrolando vocês aqui só pra fazer uma brincadeira. Ó, Ear Range. Ear Range. De 79. Eu botei de 70 a 79. Mas vamos botar aqui, ó, de 50. De 50 a 59. Tivemos o esboço de Hinotori, né? Caramba, caramba, hein? Kamui-den, né? Kamui-den tava pra chegar também. Talvez Kamui-den tivesse que ter sido comentado, Kamui-den. Kamui-den não tá especificamente aqui, né? Muitas obras do Tezuka, porque elas estão registradas. Shigeru Mizuki. Não, daqui pra baixo eu acho que não tem nenhuma outra obra que seja de relevância internacional, né? Mas eu me sentiria com um alento maior se ele tivesse citado Norakuro, Kamuiden, tal e tal e tal. Ó, beleza. De 60 a 69, já que o range dele meio que tá assim. 60 a 69, citado foi Ashita no Joe. Não foi citado Doraemon, que Doraemon também moldou vidas. Hinotori moldou vidas, mas não tanto. Gorgo Sate, esse aqui com certeza poderia ter sido citado. Ryopan Sansei, com certeza poderia ter sido citado. Cyborg 009, poderia ter sido citado. Kamuiden poderia ter sido citado. Pô, Kyojin no Honshi, talvez não, mas no Japão é uma relevância bem grande. No top 15, assim, eu não sei se eu colocaria Kyojin no Honshi, né? Ah, eu acredito que mais nenhum outro mangá aqui seja de tanta relevância comparativamente aos que eu acabei de citar e que já chegou no fatídico ano, né? Mesmo que existam, de novo, mesmo que existam obras incríveis nesse período. Por exemplo, esse aqui, ó, esse Wild Seven, meu sonho é isso aqui ter tradução, tá? Porque eu peguei pra ler Nihon, bem lascado, Machine do lado ali. Tipo, eu lendo com o meu arranhado japonês e o Machine do lado pra me acompanhar. Mas isso aqui é excelente, excelente essa obra. Excelente, excelente. E que, dane-se, ninguém liga, ninguém sabe que existe. Infelizmente, cara. Pipoque Nanquim, alô, Pipoque Nanquim, traga aí. Tem 34 volumes. Traga aí, Pipoque Nanquim. Esse aqui que é bom pra cacete, esse aqui é muito bom. Esse mangá aqui é excelente, pequeno. Esse é pequeno. Pipoque Nanquim, alô, Pipoque Nanquim. Onde Kinnikuman estaria? Kinnikuman tem sua relevância, mas não é de tamanho importância nacional, né? Mas tem relevância sim, tanto que tá sendo lançado até hoje. Não pode ser descartado. Mas eu não colocaria Kinnikuman no top 15 melhores de mangás mais importantes, né? Enfim, deixar de enrolá-los e prosseguir aqui. Não é Rosa Adversários, tá, gente? Akogarete é diferente. Rete não, Akogare. Esse autor aqui, ele é importante.
pra indústria de mangás. Ele é bem importante. Tem uma obra que foi uma das primeiras obras comentadas como based, né? Otokogumi. Essa coisa mais gar. Foi uma das primeiras, assim, que teve um estrondo de jovens mobilizando pela compra. Está bem aqui, eu acho. Aqui, ó. Otoko Ipiki. Foi uma das primeiras obras, assim, de grande glamour na comunidade pra isso, sabe? Kamuiden também teve. Outra que foi passada por mim aqui. Fire foi lançado no Brasil, é um bom mangá também, recomendo. Esse aqui também, o Death Hunter. E Tatsumi, né? O Tatsumi ele também teve sua certa influência underground. Mas comentando por cima, antes de nós voltarmos, Tiger Mask também foi importante. O Kamuiden, ele não foi só importante por ter trazido pela primeira vez uma visão sazonal de uma obra Ishidaigeki em mangá, mas foi também porque o Sanpei, ele é muito importante pro cenário underground, com a Garou, né? Ele é muito importante pra essa coisa mais subversiva, disruptiva da história dos mangás. Já existiam obras de Daigeki, o próprio já tinha feito Sasuke, mas tipo, esse aqui foi o estouro, né? E assim, é excelente Kamuiden, maravilhoso, um mangá extremamente forte. Bom, já reinei demais no vídeo do mangá, né? Já reinei demais no vídeo do mangá do cara aqui. Vamos ver o que é que ele tem pra trazer. Mas, se for em ordem cronológica, faltou pra mim Cyborg 009, Tetsuya Atomo, Kamuiden. Deixa eu ver se eu esqueci algum aqui que eu não falei. Gorgo Sate. Gorgo 3, né? Gorgo Sate também. Pronto. Pronto. Ashita no Joe é mais que um mangá de boxe porque ele tornou-se símbolo de uma juventude muito frustrada e sem perspectivas nesse Japão pós-guerra. Nosso protagonista aqui, o Joe Yabuki, como disse, um delinquente que encontra redenção nos ringues, representa muito aquele Japão marginalizado. Um Japão que estava voltando a um crescimento econômico, né? E naquela época muito desigual. Pra você ter ideia de como que a Ashita no Joe Na foi época, hein? pica no Japão, teve um personagem secundário que morre na história e, cara, houve uma comoção nacional com a morte desse personagem. Fizeram um enterro simbólico para ele. Isso mostra o quanto que essa obra estava enraizada no coração do povo japonês. A Ashita no Joe está sendo publicado atualmente no Brasil pela editora New Pop em 12 volumes. Em 64, dava início à publicação de A Lenda Ai, não tava em ordem. Pô, amigo, por que você botou em ordem? de Kamui, de Sanpei Shirato. Esse aqui é um dos primeiros mangás publicados na gigantesca revista Garo. A Lenda de Kamui foi essencial para legitimar o mangá como arte engajada, explorando temas como opressão feudal e luta de classes, tudo por meio de um ninja renegado. O Presta. Presta, eu juro. Presta, eu juro. Eu juro. Shirato ele integrou política, crítica social e ação num mangá muito adulto, que seria ali um prenúncio do Gekiga como força transformadora. A Lenda de Kamui foi publicada no Brasil em 93, em 3 volumes, pela saudosa editora Abril. Cara, Incompleto. já passou da hora de uma republicação desse material, hein? Alô, editoras! Fique atento nisso aí, cara. A Lenda de Kamui tá dando sopa no mercado. Abrindo aqui a posição número 4, vamos falar de Lobo Solitário, simplesmente, na minha opinião, o melhor de todos. É, mas, pô, assim, com todo respeito ao rapaz, se não é em ordem cronológica, em qual ordem? É de fato ordem. Justamente, assim, nível de importância. Nível de importância. Esses aqui são os 15 mangás mais importantes de todos os tempos. Não é em ordem cronológica. Não é em ordem de gosto, porque ele acabou de afirmar que Lobo Solitário tá em quarto lugar. Muito obrigado pela sua inscrição. E importância. Importância vai tomar no pi. Lobo Solitário
Lobo Solitário não é menos importante. Não é, não, né? Lobo Solitário não é menos importante que Kamui, não. Ah, não, não, não. Lobo Solitário não tá em quarto lugar, não, amigo. Ordem crescente, decrescente, nunca. Nunca. Lobo Solitário é tipo 2 ou 1. 2 ou 1, amigo. 2 ou 1, acabou, acabou, acabou. 1970, Tika Lobo Solitário mudou o mundo. Não mudou só o Japão, não. Sem meme. O Lobo Solitário mudou o mundo. O mundo dos quadrinhos virou outro por causa do Lobo Solitário. Kazuo Koike e Goseki Kojima. Essa é uma história de um samurai errante e seu filho atravessando o Japão em busca de vingança. Só que Lobo Solitário, ele Vingança. Calmou, calmou. Não é, amigo, não é vingança. É justiça. Em busca de justiça. elevou o mangá histórico, cara, para um novo patamar. Roteiro denso, uma arte cinematográfica, a série foi amplamente aclamada aqui no Ocidente e mostrou que quadrinhos japoneses podiam ser uma arte adulta, uma arte sofisticada, e inspirou até o Frank Miller. Como eu já disse, para mim é o melhor mangá de todos os tempos. Eu tenho um vídeo específico aqui no canal falando de Lobo Solitário, vou deixar linkado aí para você ver. A dupla criadora pegou aquilo que já estava sendo feito e jogou lá para cima. Os caras aprimoraram a parada e deixaram assim 10/10. Lobo Solitário é poesia em forma de sangue e honra. Um samurai e seu filho em uma jornada de vingança, sobretudo de Justiça. humanidade. Lobo Solitário foi publicado pela última vez aqui no Brasil, pela editora Panini, em 28 volumes, e está sendo republicado agora, hein? Se você não fez essa coleção, essa é a chance. Vamos falar de Tokusatsu agora, porque muito além da televisão, Kamen Rider no mangá Tudo bem. Kamen Rider, tudo bem, né? Porque é importante mesmo. foi onde Shotaro Ishinomori desenvolveu com mais profundidade os conflitos morais e existenciais desse super-herói. Lá em 71, o autor, que era discípulo do Osamu Tezuka, definiu o gênero Tokusatsu e pavimentou um caminho para os reinos Discípulo, era um grande amigo do Osamu Tezuka e as pessoas diziam que um era o deus, né? Se um é deus, o outro é mestre, o mestre dos mangás, né? O rei dos mangás. Shin Heroes nos quadrinhos e também na cultura japonesa como um todo. Se eu já li Kamen Rider, já? Já, mas eu nunca peguei pra ler a franquia inteira de Kamen Rider nos mangás. Eu só li Kamen Rider Spirit, Kamen Rider Black, Zero, eu acho, e acabou. Não li o Shin Kamen Rider Spirits, que tem muitos capítulos. Se você pegar a franquia inteira de Kamen Rider mangá, meu amigo, deve dar uns 300 volumes, tá? Do One Piece 3 vezes. Se você pegar tudo assim, o duro de Kamen Rider, amigo, vai vira festa. Obviamente, a série de TV é muito mais famosa. Só que o Kamen Rider Pelo estilo do vídeo, eu tenho convicção que ele vai citar Devilman, tá? Gonagai está aqui. Eu não sei quantas vezes, mas Devilman tá. está aqui nessa lista justamente por esse poder transmídia que teve entre televisão e a mídia impressa. Kamen Rider foi publicado no Brasil aqui em 3 volumes, né, pela editora New Pop também, e ainda tem o Kamen Rider Black em mais 3 volumes e outras derivadas que você encontra aí no mercado. Agora eu quero falar de A Rosa de Versalhes, de 72, Ryoko Ikeda. Esse aqui é um divisor de águas no shoujo mangá, o mangá voltado para as meninas. Ele é Assim, é porque o Showa 28, né, o nome? Showa 28 não tem só a Ikeda. Mas com certeza a Ikeda foi a principal para fazer com que o shoujo tivesse essa nova roupagem. Você vai ter outras obras como Candy Candy, você vai ter outras obras que permeiam aquele período da Ikeda, do Showa 24, né? Eu falei 28, mas é Showa 24. Mas dizer que Rosa de Versalhes é o principal, né? Versalhes Nobara, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu acho que é merecedor mesmo da importância que se dá de Versalhes Nobara. ambientado na corte de Maria Antonieta. Ele apresenta a ambígua e carismática Oscar François, uma figura andrógena que desafiava papéis de gênero e expectativa social. Cara, a importância disso aqui é porque a Ryoko Ikeda trouxe um drama histórico e político ao universo das meninas, ampliando as possibilidades narrativas desse gênero.
deixou de ser só aquela coisinha mais inocente, mais bobinha, entre aspas, história de menininha, e se transformou em algo muito mais denso. O movimento inteiro tinha o pensamento de ser mais denso e tal, de trazer dramatização e tudo. A Motorai Go também, ela fez muito disso, mas de forma alguma estou diminuindo o papel da Ikeda, porque a Ikeda ela é realmente uma das principais para disseminar o universo de Drama Shoujo. Com certeza. Rosa de Versalhes foi publicado no Brasil pela editora JBC, completinho, em 5 volumes. Considerado o Desse shoujo tamanho. dos shoujos. Agora Não é o melhor nem da Ikeda, né? O Morpheus Nomador, é esse o nome, né? Bem melhor dela. Bem melhor. Mas assim, recomendo. vamos deixar o clima um pouquinho mais denso, mais pesado, mais trevoso, Trevoso, Devilman. Certeza. porque eu quero falar de Go Nagai, que em Ah, 72 nos presenteava com Devilman. Cara, ele chocou o Japão com uma história de Devilman. horror, de niilismo, com uma violência gráfica absurda. Em Devilman nós temos o Akira Fudo, que é possuído por um demônio, mas ele escolhe lutar pela humanidade, apenas. Eu queria até ver aqui agora. De violência gráfica. Será que tem alguém que. Será que tem alguma obra de violência gráfica que chegou no patamar de Devilman antes de Devilman, cara? Eu não lembro agora. De violência gráfica, sim, uma coisa que eu realmente não tô me recordando. Vou pesquisar. Deixa eu botar aqui 50, né? O range de 50. De ser agressivo, né? De ser uma coisa assim mais escrota. Eu acho. Ó, finalizado aqui, tá? Isso aqui é de 50 até 69 com a tag Gore. O Wild Seven tem morte, tem assassinato, tem, mas não é gore. A Bashiri Ika é uma obra de comédia. Death Hunter tem morte, é basicamente 007. Kamui Den, Akame e essa praga aqui, esse lixo aqui é do Gonagai também, uma bosta. Esse aqui até presta, tá? Mas esse aqui, minha nossa, muito ruim. Bem, enfim, esses dois aqui. Eu acho que assim, o gore fantasioso, realmente, Gonagai, ele merece o prestígio, porque ele foi um dos primeiros em mangá. Em gore no quesito, gore no quesito fantasioso. Agora, que Kamuiden tem cenas sinistras, tem. Tem cena assim que você fica horrorizado. Kamuiden tem cena que você fica horrorizado, cara. O Shosuke. Cara, o que que o Shosuke passou, gente? O que o Shosuke passou em Kamuiden? Esse cara viu o inferno, cara. Suehiro Maruo entra na lista dos 15 mangás mais importantes de todos os tempos? Não, cara. Infelizmente. Para testemunhar a sua destruição. Olha que bizarro. A obra discutia. Mas se for pra ser underground, eu colocaria Nejishiki aqui, hein? Se for pra ser underground de Watakushi, né? Watakushi, que é aquele gênero introspectivo, soliloquist. Cheio de solilóquios. Watakushi. Watakushi com certeza seria um bom ponto de colocar aqui nos top 15. Que ele não vai fazer. Infelizmente. Intolerância, guerra, sacrifício, influenciou toda uma geração de autores, incluindo o Hideaki Anno com Evangelion e o Kentaro Miura com Berserker. Cara, o Gonagai chocou o Japão com um dos finais mais sombrios da história em Devilman. Essa obra foi publicada no Brasil em 2 volumes bitelões assim pela New Pop, que cara, poderia reimprimir, hein? Tá esgotadão e quem tem mete Tá a faca. esgotadaço, velho. Em 82 chegava Akira, de Katsuhiro Otomo. Não sei se Akira foi tão revolucionário em mangá assim, não. Ah, meu amigo, Não estaria na minha lista. nada seria como antes. Isso aqui é um ponto de inflexão. Akira Onil Não. Eu acho que Akira.
Akira é um momento. Akira é um momento tão único. Você não tem outras obras com a produção akiriana, assim. É muito incomum você ver obras com a produção de Akira, porque Akira é claramente uma visão europeia de produção de mangás, assim. Não quer dizer que é ruim, tô só comentando que o Katsuhiro Otomo perceptivelmente tem uma influência europeia na própria linguagem, valor estético, produção. Perfeitamente. Você consegue encaixar. Era só colorir, assim. Não é Metal Ulan especificamente, mas na Itália seria publicado sem titubear nada. E lembrando que quadrinho europeu também é muitas das vezes preto e branco, tá? Não precisa colorir, não. Ficção científica, cyberpunk, distopia, um futuro devastado por uma explosão misteriosa. Ele trouxe uma estética hiperrealista e um senso de E já existia. escala sem precedentes. Ele influenciou Senso de escala? O senso de escala no mundo comum realmente foi um dos primeiros, tá? Isso aí não pode ser ignorado. Mas aí, se você for pegar pra senso de escala, a própria Devil May já tinha. não só o mangá, que já seria muita coisa, mas ele influenciou o cinema, a animação e a cultura global. Cara, é incrível. Não, não, cara, menos, menos. A influência de Akira, ela é relevante, mas você pode muito bem colher, pode colher os frutos de Akira. Tem obras assim hoje? Não, não tem, cara. Não é assim, você pode pegar de 84, que eu acho que foi quando acabou Akira, pra frente. Não tem, pô. A influência de Akira, você viu uma nova leva de produção de obras parecidas com Akira? Não, não. Tetsuya Atam, muito mais influente. Você vê o tanto de referência que nós temos a Akira mundo afora. É um marco absoluto na internacionalização dos mangás. Foi com Ele devia ter falado isso de Lobo Solitário, que isso aí sim. Akira que o Ocidente despertou para o poder do mangá. Não, foi em Lobo Solitário. Foi publicado aqui no Brasil pela JBC em 6 volumes e é indispensável. Não, indispensável é, Akira é muito bom, leiam. Eu odeio o protagonista. O Kaneda, pra mim, só presta no filme, porque ele não fala nada. Mas no mangá ele fala muito, eu odeio esse cara. Mas assim, é um ótimo mangá, leiam. Também de 82 nós temos Náusea, do Forçou, forçou muito. Mas forçou muito. Nausicaa é melhor do que Akira pra mim. Nausicaa, excelente, um dos melhores mangás em roteiro que você vai encontrar. Meu sonho era o Miyazaki fazer uma sequência de Nausicaa, assim, sabe? Pegar o final do. Pega o meio do primeiro filme e continua, tá ligado? Meu sonho, meu sonho. Por favor, você com 90 anos, publica esse filme. Por favor, por favor. Vale do Vento, do genial Hayao Miyazaki. Antes de fundar o estúdio Ghibli, o Miyazaki desenhou Náusea, um épico ambiental e Mas não foi completo. Ele só terminou em 2000, eu acho. Que é quando, né? Ah, filosófico que se distanciava dos formatos mais convencionais de mangá. outro com uma visão, um visual europeu, né? Ele é abertamente influenciado pelo Moebius. Moebi, que essa é a pronúncia certa de Moebius, tá? É Moebi. Dorme com essa. Mas enfim, ele abertamente tem suas influências não nipônicas na questão estética visual, tá? Vamos falar da arte, né? Valor visual não verbal dele, com certeza. Mas assim, quais outras obras, cara? Quais outras obras têm uma influência estética visual como a de Nausicaa? Não tem, pô. Eu não vejo nenhuma outra obra parecida com Nausicaa. Pô, sem meme. Não é ruim, cara. De novo, nego que acha que eu tô aqui reclamando que a lista dele tá ruim ou que as obras são ruins, é neurônio que não bate. Mas, pô, bicho, influenciou muitas pessoas e tal, beleza, porque é uma obra boa, incrível. Tá, mas e aí, mano? 94 que acabou, ó. Mas e aí, mano? Olha as outras obras específicas que parecem com o Nausicaa lá. Você tem Atelier, parece, que lançou agora. Cuten Dragons, que parece um pouco, mas não chega perto. Hinotori anterior, né? Hinotori que influenciou no Nausicaa, de certa forma. Medina Bisa, nem sei. Hoseki no Kuni, né? Nem sei. Esse aqui sim.
Ignalo, um bom mangá, tá? Que tá lançando recentemente isso aqui, Ignalo. Muito, muito bom mangá isso aqui, eu recomendo. Talvez Five Star Story tenha sido influenciado, talvez. Esses aqui são tudo influência invisível, sabe? Influência invisível. Que não pega tanto assim. Você sabe que eles são leitores, que eles obviamente respeitam muito o Miyazaki, mas não pararam pra ler. Pô, esse mangá aqui é excelente, né? Mas, poxa, tem um volume, cara. Tem um volume, cara. Também dizer que isso influenciou o universo dos mangás. Enfim, tô falando aqui que é muito minoritário. A influência de Nausicaa, ela é muito mais invisível do que uma influência direta, sabe? Eu acho que o vídeo ainda vai ter Dragon Ball, Berserk e One Piece. A obra reflete as inquietações que o Miyazaki tinha com o progresso humano, com a natureza, com a guerra, revelando uma densidade narrativa que vai além dos rótulos de quadrinho ou de animação. Miyazaki esse, que como eu disse aqui, tinha muita De importância, Dragon Ball entra sim, com certeza. inquietação para o progresso humano. Eu fico imaginando esse coitado vendo esse tanto de arte gerada por inteligência artificial com a estética que ele criou. Que bizarro. O Miyazaki tá nem aí, irmão. Está sendo publicado aqui no Brasil pela JBC em 7 volumes. Vamos falar agora talvez do maior de todos aí, o mais famosão, Dragon Ball. É. 84, de Akira Toriyama. Misturando Checklist. lenda chinesa, artes marciais, aventura, um humor muito refinado, ficção científica. A verdade é que Dragon Ball redefiniu o shonen. O Toriyama Eu tenho toda uma pesquisa sobre isso, tá, gente? Vejam o vídeo, tá no Cortes. Tenho toda uma pesquisa criou um sobre. universo vibrante, muito carismático, com batalhas que se tornaram referência. Cara, a série consolidou o mangá de ação em arcos e sagas. Foi ele que criou isso, influenciando Calma. incontáveis obras posteriores. É sem dúvida o maior expoente do gênero. Tem inúmeros filmes, jogos, spin-offs, várias séries de mangá, merchandise, é um fenômeno. Dragon Ball moldou toda uma geração Calma. e criou um modelo que virou padrão. Publicado aqui no Brasil Calma. em diversos formatos pela Panini, tem box, tem tanco, tem versão definitiva, Kanzenban, cara, ao seu gosto. Quero falar agora Assim, gente, eu fiz toda aquela pesquisa sobre Dragon Ball, espero que vocês vejam o vídeo. Mas assim, essa questão que foi Dragon Ball que trouxe sagas. Não, Kinnikuman já tinha saga de torneio, por exemplo. Foi o Dragon Ball que trouxe arcos. Não, já tinha arco em Hokuto no Ken. Só que, arco grande mesmo, assim, sabe? Não tinha. Rokutão tinha arco de volume, sabe? Tinha arco de volume. Mas arcos grandes, essa coisa que se tornou tão comum no mundo shonen, que é você pegar e ter 13 volumes com um arco só, tá? Isso aí foi Dragon Ball mesmo que cunhou, tá? Kinnikuman fazia-se isso com torneio, que aí tudo bem, porque torneio você vai encastelando, encastelando, você chega num resultado, termina sendo muito, muito custoso de tempo, né? Longevo. E vai ter muitos volumes, mas arco por arco foi Dragon Ball que cunhou. E isso não foi no início de Dragon Ball. A primeira vez que isso foi acontecer foi só com o arco do Namekusei Jeans. Porque até então, gente, era arquinho, né? Lembra que era episódico Dragon Ball? O Toriyama que inventou isso. Era muito escasso essa vontade de fazer vários e vários volumes, porque ninguém tinha tanta popularidade para conseguir se manter por tanto tempo, especificamente em um arco. Isso aí foi revolucionário. Isso aí foi uma coisa única mesmo que Dragon Ball fez. Só que, pelo menos da minha pesquisa, né? Do que eu pesquisei, assim, eu não achei outra obra daquele período que consolidasse mais de, tipo, 6 volumes em um arco só. Foi o que Dragon Ball fez. Então, isso aí tem que ser dado ao mérito, sim. da obra-prima do Dark Fantasy, Berserk, de Kentaro Checklist em sequência, hein? Em sequência eu falei. Miura, narra a jornada do Guts, um mercenário vagando por um mundo muito sombrio.
inspirado ali na Europa medieval, mas ainda assim sendo só uma fantasia. O mangá é conhecido especialmente por sua violência extrema e uma temática muito desoladora. Trabalha decadência, isolamento, traição, vingança, tudo isso de uma maneira muito crua. A arte do Kentaro Miura é detalhada de forma quase obsessiva. E essa parte é a mais feia do Kentaro Miura, né? Porque é o iniciozinho assim, ele tá ainda precisando dar uma E o mangá melhorada. explora temas como trauma, destino, livre-arbítrio com uma profundidade rara. Cara, é um colosso narrativo que marcou gerações. Influenciou muita coisa aí. Se você é um cara dos games, saiba que Cara, assim, com todo respeito ao rapaz, vamos comentar o que é que Berserk moldou ao Japão. Vamos falar dos videogames. Cara, Dark Souls é bom, mano, mas pô, que isso, cara? Berserk foi muito mais que a série Dark Souls, tá ligado? os jogos da From Software, Demon Souls, Dark Souls, Bloodborne, são muito influenciados por Berserk. É publicado aqui no Brasil pela editora Panini, e se não me engano está no volume 42. A série segue sendo publicada no Japão após o falecimento do Kentaro Miura. Em 1990, Takehiko Ah, vai citar vagabundo também, né? Porque não pode. Ou é vagabundo. Não, Slandunk? Inoue inundava Shonen Jump com Slandan. Ah, ele falou 90, né? Eu fiz, ué? Slandunk? Olha aí, olha aí. Gente, eu vou ao banheiro, não tô aguentando mais. Gente, sobre Slandunk. Eu não sei o que é que ele vai exatamente dizer, mas Slandunk, sim, é um sucesso arrebatador. É um dos momentos da indústria de mais concentração de público. Slandunk tem um nível de concentração de público absurdo. E moldou, sim, muito dos futuros arquétipos que se viam na indústria, tá? Essa questão de que nós vamos colher os frutos, né? Essas obras, o que é que a gente colhe dos frutos dessas obras? Gente, Slandunk foi um sucesso arrebatador feminino também. Mulheres já liam mangás. Tanto que ele já falou da Ikeda, né? Mas mulheres também acompanhavam obras para homens, para meninos. Você, moleque, não assistia a uma robô adolescente? 13 espiãs demais, Winx? Você não assistia? Pronto. Mina também curtia, cara. Um Joe, Rokutão, principalmente Rokutão, porque Rokutão só tem based, só tem homem based. Pô, você acha que mina não gosta de cara macho? Pô, é óbvio que gosta. Às vezes não era tão grande assim o público, mas já tinha. Aqui não. Aqui, aqui tinha jovens lindos, baseds. Foi arrebatador, foi assim, foi uma loucura. Uma loucura. As vendas de Slandunk existiam pela primeira vez que eu me recorde, existiam assim passeatas de pessoas fãs de certas personagens em Slandunk, tá ligado? Esperando os últimos arcos e tal. O nível de basquete no Japão aumentou em 500%, foi uma loucura. Nós temos aqui a história do Hanamichi Sakuragi, um delinquente que encontra no basquete um novo propósito. Esse mangá fez mais do que popularizar o esporte Eu não vi o filme de Slandunk, tá? lá no Japão. Ele redefiniu o mangá esportivo. No auge dos anos 90, a revista Shonen Jump vendia números astronômicos, cara, na casa dos 6 milhões de exemplares por semana. O trio de histórias que impulsionavam essa publicação era Dragon Ball, Yu Yu Hakusho e Slandunk. Os dois primeiros dispensam comentários, são shonen padrão de lutinha, mas tinha um intruso aí no meio, uma história de basquete, com personagens imperfeitos, com dramas reais, com derrotas em quadra e etc. A arte precisa e o realismo emocional do Takehiko Inoue deram profundidade psicológica ao shonen, influenciando Já tinha, cara. Pera aí também, né? Já tinha, amigo. Calma, calma. Mas eu entendo que o Takehiko ele é especial. O Takehiko é especial. séries como Haikyuu e Kuroko no Basket. Influenciou Kuroko, Haikyuu, Rookies. Roku The Night Blues é contemporâneo, né? Com Slandunk. Deixa eu ver se isso é verdade. Roku The Night. Roku The Night. Roku The Night Blues eu acho que é contemporâneo. É próximo, né? Porque Slandunk é de 90. Roku The Night Blues é de 88.
É muito influente no Japão também, tá? Mas é porque isso aqui tá pegando um gap de delinquente. O Slamdunk, ele tá meio que suavizando o delinquente, como se o delinquente não existisse mais, ele existisse só na figura do Sakuragi ali, no máximo. Também outro personagem que eu não vou dar spoiler, né? Mas até hoje fizeram, por exemplo, fizeram um ranking de personagens femininas da Jump. A Chiaki tava lá. A Chiaki tava lá, no top, sabe? Até hoje são personagens queridas pelo público nipônico. Então, tipo, não é de se descartar também, não. Acontece que o Roku The Night Blues não teve tanta relevância na época quanto, quanto o nosso outro queridinho ali, né? Esse aqui, infelizmente, né? Morreu do tempo, muitas pessoas não conhecem. Um ótimo mangá, recomendo muito a leitura. Slamdunk publicado no Brasil foi, na verdade, né, pela Panini em 24 volumes. Nana é a história sobre Forçou, forçou pra caralho. Forçou demais, meu irmão. Forçou pra duas cacete. garotas que têm o primeiro nome em comum, Nana Forçou pra Ozaki caralho. e Nana Komatsu. Elas são Opa, meu querido amigo Plank, muito obrigado pela sua inscrição. de estilos e comportamentos totalmente diferentes. A Nana Komatsu é ingênua Posso dar o take aqui? Cara, eu tinha que fazer esse vídeo, pô. Eu tinha que fazer esse vídeo. Eu tinha que fazer esse vídeo. Cara, apoiem, apoiem. Apoiem, financia a Andy pra eu fazer os 15 mangás undergrounds mais influentes de todos os tempos. Vocês têm que pagar. Porque a informação que eu vou dar aqui, ela está a 7 chaves. Eu estou fazendo algo errado. Todos pedem pra gente deixar gatekeep. O gatekeep precisa reinar, Igor. Pare! Pare agora! Não estão todos agora fazendo de tudo pra minha internet cair. Porque eu vou falar, eu vou botar a boca no microfone. Ai, eu vou dizer. É agora, gente. É agora. Estão preparados? Porque eu vou falar uma coisa aqui que ninguém, nem no. Não falaram na América. Quem tá falando aqui sou eu, no Rio Grande do Norte. Vocês vão sentir a pio. A pio. Tss. Vocês vão sentir. Hum, Eu já comentei no mangá Fire, certo? O mangá Fire, ele foi muito disseminado e tal, né? Parabenizado por ser um bom mangá. Mas ele era um mangá de música. Ele era um mangá de música, certo? Era. Mas não foi ele. Pô, eu tô comentando um crime. Não! Não! Os devas aqui estão me acorrentando pra eu não falar. Estão me acorrentando, estão me acorrentando. Mas eu vou falar, eu vou só mostrar aqui, eu vou mostrar de relance aqui qual foi o mangá mais influente na indústria musical de mangás. Porque a gente sabe, né, que mangá de música hoje é normal, comum de se ter. Mas quem foi que trouxe? Quem foi que fez esse aroma aí existir? Foi essa obra aqui, ó. Vou deixar por 5 segundos, tá? Essa foi a primeira obra que todo mundo elogiou e moldou o modelo de produção enquanto música nos mangás. Não foi Fire, que já é grande, já foi todo requisitado e tal. Mas foi esse aqui, tá? Ó, vou deixar por 5 segundos, hein? Deixar por 5 segundos. Eu vou deixar por 5 segundos, vocês vão ver. Ai, meu Deus do céu. Para. Ih, minha internet caiu. Caiu a live, caiu a live. Caiu a live, galera. Caiu a live. Como é que pode, cara? Como é que pode? Estão me derrubando aqui, estão me derrubando. Alô? Alô? Caiu a live, cara. Não, beleza, eu vou revelar, hein? 5 segundos, em 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, gente. Foi esse aqui, hein? Foi esse aqui. Foi esse aqui. Viu? Viu? Não viu? Deixa passar, deixa passar. sonhadora, típica garota do campo que não sabe o que quer para sua vida, e a outra é a Nana Ozaki, que é moderna, fashion,
vocalista de uma banda de punk rock. E ela está determinada a ter sucesso com suas músicas. As duas garotas se encontram no trem indo para Tóquio e aí desenham uma história recheada de amores, sonhos e amizade. A Yazawa, a criadora, ela mergulha nas dores do crescimento, nas relações tóxicas e na identidade feminina. A autora aproximou o mangá Josei, que é aquele feito para mulheres adultas, do grande público, com uma sensibilidade visual e emocional que rompeu barreira de gêneros e idade. E talvez esse seja o grande mérito de Nana, Né? aproximar isso do grande público. Não, não, Nana. Larpou, amigo, larpou. Tem muito mais anime influente que Nana. Importante demais. Nana foi publicado aqui no Brasil pela JBC em 21 volumes. One Piece de 97 Din, 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 bingo. até os dias de hoje, de Eiichiro Oda, é o mangá mais vendido da história, com mais de 500 milhões de cópias. Cara, é uma saga sobre liberdade, sobre amizade, sobre aventura. One Piece combina humor, drama, política e um universo muito, mas muito rico. O Eiichiro Oda criou uma mitologia própria que cativa gerações há mais de 2 décadas, cara. Com certeza One Piece é o épico definitivo dos shonen. One Piece é um fenômeno absoluto. Ele construiu um universo vasto com muita Hoje em dia coesão, tá difícil, hein? com emoção e com personagens que se tornaram mitos da cultura pop. É incrível como saga após saga vão entrando cada vez mais personagens e são todos O problema é que o Oda esqueceu, cara. Esqueceu que. Eu não vou reclamar de One Piece, não. Não vou reclamar de One Piece, a galera vai pensar que eu legais. desgosto. Todos não, vai. 90% deles são muito bem desenvolvidos. Não, One Piece não fez nada, é sacanagem. One Piece fez muito, tá? Pelo amor de Deus. Os novos ambientes, os novos terrenos que o Oda constrói, cara, ele tem tudo na palma da mão. Isso pra mim é o ouro de One Piece. É o mais legal. Essa construção, esse world building que ele fez, é coisa de gênio mesmo. One Piece salvou a revista Shonen Jump da crise ali nos anos 2000 e ditou um padrão para mangás longos com construção de mundo progressivo. E seu impacto vai muito além do Japão. Bom, nós temos aí uma série adaptada, né, da Netflix que Mas aí o One Piece demorou muito pra impactar o resto do mundo, tá? Naruto veio mais cedo, Dragon Ball veio mais cedo, Bleach, sim, acreditem. Bleach já foi mais famoso que o One Piece no mundo afora, com muito mais cedo, né? Muito mais cedo. O One Piece demorou demais pra chegar aqui no Brasil, por exemplo. Só no filme Gold que foi ter tradução, né? No filme Gold que teve tradução de One Piece. One Piece era famoso, mas as outras obras encasteladas eram maiores que One Piece. Com a insistência, né? Com a insistência viria o sucesso, obviamente. One Piece é extremamente importante pro universo de mangás, extremamente importante pra mídia enquanto todo, mas assim, não é porque One Piece é grande que é famoso, né? Porque ele não citou aqui Kinnikuman, por exemplo. Não citou aqui Metate Conan. Não citou aqui outros mangás enormes, né? Cooking Papa. Cooking Papa, qual a influência de Cooking Papa, né? Cooking Papa influenciou muito, né, gente? Vocês acham que não? O mangá de culinária, você acha que veio de onde, né? diga de passagem, é bem competente. Ela é publicada aqui no Brasil em 2 formatos diferentes pela editora Panini, no formato Tanco, né, Ô, que saudade desse traço, hein, Oda? Bora voltar, Oda? normalzinho de 200 páginas, e no 3 em 1. Quero fechar essa lista aqui com a Ou é Hokuto no Ken, ou é Naruto, ou é Attack on Titan, espero que não, tá? Espero que não seja Attack on Titan. Tokyo Revengers eu ia me dar um tiro. 15ª indicação, falando de Attack on Titan.
Ah. Hum. do Hajime Isayama. Cara, um mangá que vai do apocalipse ao horror existencial e foi um fenômeno no mundo inteiro. A série abordou xenofobia, autoritarismo e a guerra com uma intensidade difícil de ver por aí, tá? Todas as obras de Mecha. Muitas reviravoltas, reviravoltas narrativas, né? E muitas delas ousadas. Juan reajuste tipe de R$ 100. Pra tu ver o filme de Slam Dunk. Opa, meu querido, muito obrigado. Eu queria muito ver esse filme, tá? Pô, pelo menos uma coisa boa dessa live aqui. Hajime Isayama ele Desse... expandiu os limites temáticos do mangá de ação, provando, cara, que tinha espaço ainda para inovação Muito no obrigado, de mainstream. verdade. Muito obrigado mesmo. Esse filme todo mundo fala bem, cara. Deve ser muito bom. Ele podia sair daquela mesmice e ele conseguiu. A série foi um sucesso comercial, foi um sucesso de crítica e trouxe um Coisa impacto boa, grande Cleide. na cultura pop, furando a bolha do nicho, principalmente o anime. Attack on Titan foi publicado aqui no Brasil pela editora Panini em 34 volumes e está sendo publicado na versão 2 em 1, que fecha em 17 volumes. Cada uma dessas obras não apenas refletiu seu tempo, mas também o moldou. Attack on Titan não, cara. Attack on Titan, eu fiquei calado em Attack on Titan, gente. Porque vocês sabem toda a minha opinião sobre Attack on Titan. Não, não, tá? Não, não. Todas as obras que se influenciam de Attack on Titan, elas são podres de ruins. Sem contar que o nosso querido garoto Isayama copiou um certo mangá aí. O Isayama tem três coisas que ele copiou pra fazer. Três coisas. Ele copiou pra fazer Attack on Titan. Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin é inspirado em três coisas. Só que uma delas, ele literalmente estava copiando. Literalmente. Todas as etapas do protagonista, todas, são exatamente iguais a de outro mangá. Exatamente. Eu vou ficar calado. Não vou dizer, não vou dizer. Eu não vou dizer. Esse eu tô gatekeepando sim, tá? Elas desafiaram convenções, conquistaram novos públicos e ajudaram a transformar o mangá num fenômeno artístico, num fenômeno cultural no mundo inteiro, algo que nós vemos hoje. Estudar a trajetória do mangá é compreender como que o Japão desenhou literalmente o seu lugar no mundo. E sabe o que é o mais incrível pensar? É. Que a história do mangá ainda está sendo escrita. Escrito por novos autores, escrita por novos leitores, ou seja, por mim e por você. Você curtiu essa jornada? Então deixa o like aqui, compartilha com quem ama mangá e comenta aqui embaixo qual Amigo, sua lista não é tão boa, mas não é uma lista ruim, tá? Você colocou Kamuiden, você colocou Devilman, você colocou Lobo Solitário, você colocou Dragon Ball, Slandunk, mas deu umas forçadas. Nana é forçado, Nausicaa é forçado. Forçado, forçado. Mas não é ruim não, amigo. É só dar uma grindada a mais, tá? Por mim, tinha muito mais outras obras dentro do mundo popular. E uma que não poderia faltar era Hokuto no Ken. De fato, Hokuto no Ken no lugar de Nana estaria muito melhor a sua lista, tá? Porque Hokutão é muito grande, muito grande. Hokuto no Ken, até hoje, respinga em inúmeras obras. Inúmeras. Mas tudo bem, pô. Para um vídeo de 5 dias atrás, o canal é novo, né? Então, vamos criar aí a situação, né? Vamos fazer acontecer. Mas enfim, um vídeo ok, é um vídeo ok. Eu acho que o cara fez uma pesquisa e o amigo dele, né? Ele comentou, né? Obrigado aí, amigão, por ter fornecido tudo.
O amigão não foi, né? Não foi tão based assim o amigão, né? Meu nome é Over, sou Ademir da Baleia Azul. Mas atualmente sou conhecido por ser uma reconstituição perfeita de um Cro-Magnum.